Você vai ao hospital novamente com um monte de tranqueira? Perguntou Vitor com raiva para Silmara Delgado quando a viu na cozinha. Marina já estava no hospital há 6 meses, após quimioterapia prolongada e tratamento. Os médicos haviam dado um diagnóstico final e muito desanimador: o tumor estava crescendo e a doença estava progredindo. Desde sua internação, nem Silmara Delgado nem Vitor conheceram paz. Ela passava todo o seu tempo no hospital, e ele trabalhava em 2 turnos para continuar pagando a hipoteca do apartamento em que viviam. Vitor, que negócio é esse seu de ficar se metendo no que levo para lá? Você deveria visitar a Mari com mais frequência, afinal, ela é sua esposa. Você não tem vergonha ou consciência? Qual foi a última vez que você a viu? Retrucou Silmara Delgado com raiva. Bem, qual é o sentido de ir lá se ela vai morrer de qualquer jeito? Me torturar e ela junto? Feche essa boca. Aliás, eu ganho dinheiro para que você possa comprar toda essa bobagem que ela não pode comer mesmo. E continuamos gastando, gastando, gastando. Pago as compras, pago a hipoteca há mais de 1 ano, mesmo o apartamento sendo da Mari. Só estou registrado aqui graças à sua bondade de coração. Já trabalho em 2 empregos sem fins de semana ou feriados, e você ainda ousa me reprovar por mais alguma coisa? É melhor você ficar quieto com o Viu. Ele é o herói que trabalha horas extras, coitado, disse Silmara Delgado sarcasticamente. E nos anos anteriores, quem pagava por tudo? Você nunca ganhou nada decentemente. Ou vivia às custas da Mari por 1 ano inteiro ou dava um jeito com nossos empregos. Vergonha para você. Durante toda a vida, a Mari ganhava mais do que você, trabalhava duro e nunca teve um momento de descanso. E agora olhe o resultado. Nem mencione o apartamento. Em todos os 15 anos de vida juntos, você não pagou a hipoteca ou mesmo as contas de serviços públicos uma única vez. E agora você está trabalhando tão duro apenas porque não quer acabar na rua. Sua mãe não é burra. Ela te empurrou para os ombros da sua esposa quando já tinha se cansado de você, seu canalha. Não entendo o que a Mari viu em você e em que você viveu todos esses anos, como se tivesse uma mina de ouro. Então, você deveria me agradecer e a Mari. Você estaria morando em um apartamento de 1 quarto no máximo agora, se eu não tivesse concordado em vender 2 dos meus quartos e te dar dinheiro para o pagamento inicial. Bem, quanto a mim, me mudar para cá, não reclame. Esses foram os meus acordos com a Mari. Eu também preciso de um lugar para viver. E quanto ao apartamento, pertence a ela, não a você. Agradeça a si mesmo. Você só se casou depois de 5 anos morando juntos, e mesmo que tivesse feito isso antes, eu ainda não teria permitido que você ganhasse 1 único metro quadrado. Não me irrite, Vitor. Eu ainda posso te dar uma boa lição, e eu sou capaz disso. Bem, quando a Mari morrer, veremos de quem é o apartamento. Ou você acha que depois do funeral vou imediatamente juntar minhas coisas e desaparecer para algum lugar? Você não vai esperar por isso, querido. Silmara Delgado, você irá para a sua casa de campo para viver. Eu sou o marido legal, então toda a propriedade é conjunta. E esses 5 anos que vivemos sem o selo, eu provarei facilmente no tribunal que éramos uma família. Fique tranquila, vamos ver quem deve o que a quem. Ele foi para o seu quarto rapidamente, se vestiu e fechou a porta da frente com força. Silmara Delgado afundou-se em um banco perto da mesa e chorou. Senhor, por que minha garota teve que amarrar sua vida a um homem tão rico? Pensava consigo mesma. Marina conheceu Vitor durante seus anos de estudante. Ela nunca foi uma beleza e invejava aquelas garotas que não tinham escassez de pretendentes. Eram convidadas para filmes e cafés, caminhavam para casa, recebiam regularmente presentes, flores, chocolates, perfumes, o que quer que os jovens de famílias simples pudessem pagar. Muitas delas passavam seus dias nos pieres e trabalhavam em armazéns à noite para pagar por tudo. Marina, que era dotada de estatura alta, uma figura esguia e uma visão ruim, só podia sonhar com tal atenção. Na escola, os meninos nunca prestaram atenção nela, e os mais indisciplinados a provocavam de 4 olhos em um pardal. Ela se sentia terrivelmente envergonhada, odiava seu corpo pouco atraente e amaldiçoava os óculos que precisava usar constantemente. Silmara Delgado sempre notou os complexos de sua filha, mas nunca os compartilhou. Mari, por que você está tão chateada? Está bem, algum Oscar te chamou de pardal de óculos, e daí?
São apenas garotos, eles ainda são tolos nessa idade. Bem, se você quiser, mude para lentes de contato, muitas garotas as usam agora, e os garotos também. Nem todos têm a visão de águia. Silmara Delgado sempre confortava sua filha toda vez que ela voltava para a casa da escola em lágrimas. E, em geral, as características faciais não são a coisa mais importante. O que essas bonecas pintadas conseguiram na vida, que tem arruinado a pele com toneladas de cosméticos baratos desde os 15 anos, apenas para agradar aquele canalha do bairro? Quando você crescer e amadurecer, tudo mudará, Silmara Delgado repetia para ela. No entanto, os anos se passaram e nada mudou. Mesmo que substituísse os óculos por lentes de contato, a estatura alta e a figura esguia não desapareceriam. A educação superior e as perspectivas de vida são boas, é claro, mas não substituirão a alegria dos dias de faculdade, dos encontros, dos beijos à luz da lua, das caminhadas pelo campo e outros atributos românticos que apenas as garotas bonitas podem experimentar. Esses pensamentos se fixaram firmemente na mente de Marina desde a escola, quando experimentou todo o mal do ridículo por causa de sua aparência. Na faculdade, ela veio com uma compreensão clara de que jantaria sozinha na cantina, leria livros durante os intervalos na sala de aula e, a caminho de casa, repassaria em sua mente o que conseguiu memorizar durante as palestras. Marina há muito tempo se resignou com isso, enquanto todos os outros se divertiam, pulando aulas e estudando apenas para evitar broncas dos pais, ela adquiriria conhecimento que lhe permitiria encontrar um emprego decente no futuro. Quando, após 2 anos de profunda solidão estudantil, ele se sentou ao lado dela na cantina da faculdade, ela ficou muito surpresa. Nunca tinham se cruzado antes. "Posso almoçar com você?", perguntou o jovem educadamente. "Hoje há muita gente, todas as mesas estão ocupadas, e eu já peguei meu almoço. É desconfortável comer em pé." "Por que não?" "Olhe, há todo um grupo de jovens comendo perto das janelas, e eles colocam a comida direto nos parapeitos das janelas." Marina riu. Ela olhou para o jovem e viu tensão em seus olhos. Ele levou seu sarcasmo a sério. Marina correu para se desculpar. "Eu estava apenas brincando", ela disse com um sorriso. "Claro, sente-se. Não me importo se você se juntar a mim para o almoço." Acabou descobrindo que ele estudava em um departamento diferente. Então, nunca tinham se cruzado nos corredores das aulas depois de terminarem o almoço. Vitor claramente não queria ir embora. "Gostaria de um salgado?", ele perguntou. "Posso comprar para mim mesma, se quiser." Embora, por outro lado, ela ficasse contente que ele ofereceu para cuidar dela. Nunca nenhum rapaz havia comprado presentes para ela, mesmo que fossem tão insignificantes quanto salgados na cantina da faculdade. Vitor comprou os salgados, 2 cafés, e eles passaram um bom tempo na cantina. Foi a primeira vez que Marina faltou a uma aula, mas para Vitor, isso era normal. Ele muitas vezes dormia demais, se atrasava e, às vezes, depois de chegar à faculdade, ia para o café mais próximo e passava o dia todo jogando. Voltar para a casa da faculdade não era tão simples para ele. Sua mãe criaria um verdadeiro escândalo. "Onde você vai ser aceito com essas notas? Meu Deus, abençoe meus nervos. Você vai acabar no exército", lamentava Silmara Cortez enquanto olhava o desempenho do filho na escola. As previsões da mãe se tornaram verdade. Vitor lutava para passar nas provas e só conseguiu entrar no departamento pago. Bem, o que poderia ser feito? Teriam que pagar. "Filho, só não falte à faculdade para não te expulsarem, senão você vai acabar no exército", lamentava Silmara Cortez, calculando mentalmente se suas economias seriam suficientes para pagar a educação do filho e viver caso, por acaso, ela perdesse o emprego. Ela criou Vitor sozinha e nada era mais importante para ela do que a felicidade do filho. Com a idade, esse cuidado excessivo começou a incomodá-lo. Desde a escola, ele pensava em como seria bom sair da casa da mãe, mas não tinha para onde ir. "A mãe, por que você está tão obcecada com o exército? Eles podem me convocar e pronto. As pessoas só servem por 1 ano hoje em dia. Se eu for expulso, vou só servir e acabou", respondeu Vitor aos comentários da mãe. "Você é um tolo. E quanto ao trote? E se você acabar numa zona de guerra? Tente não estudar e eu vou te dar uma boa bronca", ameaçava Silmara Cortez. "Você me conhece, tenho um caráter forte. Aconselho veementemente a não me desafiar."
Faça o que eu mandar e tudo ficará bem na sua vida. Depois de receber seu diploma, vou encontrar um emprego para você. Tenho algumas conexões, e depois veremos. O principal é ter uma educação e um emprego. Vitor tinha medo de sua mãe. Ela era uma pessoa dura, com um caráter dominante. Sua palavra sempre era lei na família. Ela se divorciou do pai de Vitor quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Ele não aguentava a pressão dela. Só quando adulto Vitor entendeu que, embora sua mãe afirmasse que tinha expulsado seu pai de casa por causa de seu beber e festejar, seu pai, nem quero falar sobre ele, dizia Silmara Cortez severamente quando Vitor perguntava sobre ele. Você nunca ouviu, e não deveria. Ele teria te ensinado a beber, festejar e não fazer nada. Ele mora em outra cidade. Depois que eu o expulsei, ele foi embora e nunca mais o vi. Graças a Deus. Não o vejo há anos, e é melhor não conhecê-lo mesmo, respondia Silmara Cortez a todas as perguntas de seu filho sobre seu pai. E ele nunca tentou descobrir nada por si mesmo. Não valia a pena. Vitor estava convencido de que, se seu pai o amasse, teria encontrado uma maneira de se comunicar com ele, e desde que nunca tentou encontrar com ele durante todo esse tempo, significava que seu filho não era necessário. Vitor não queria entrar em outros detalhes. Não era problema dele. Conhecer Marina mudou sua vida quando Vitor se sentou ao lado dela na cantina. Ele nem sequer pensava que as coisas poderiam dar tão certo. Assim como ela, ele nunca fora popular entre as garotas. Baixo e com uma constituição bastante robusta, nada disso contribuía para sua atratividade, apesar de ter um rosto bonito. Mas ainda assim, ele queria estar em um relacionamento. Afinal, já não tinha 15 anos, seu corpo exigia isso, e a perspectiva de passar toda a vida com sua mãe não era atraente. Alguns meses depois que se conheceram, ele convidou Marina para sair. Ela estava radiante de felicidade. Vitor reservou dinheiro para flores e cafés com a mesada que sua mãe lhe dava. Ele não tinha intenção de combinar seus estudos com o trabalho, era um peso muito grande. Ele entendeu que ela o achava atraente, e em certo ponto, decidiu que eles deveriam morar juntos. A questão de onde morar se resolveu por si só. Naquele momento, Marina já sabia sobre a difícil relação de Vitor com sua mãe, então ela ofereceu a ele se mudar para um dos quartos de Silmara Delgado. Naquela época, eles moravam em um bom apartamento comunitário, não muito longe do centro da capital. Silmara Delgado possuía 2 quartos grandes e espaçosos que herdara de sua mãe. Marina também nunca conheceu seu pai. Sua mãe não gostava de falar sobre ele. Eles se separaram quase imediatamente após o nascimento dela e ele não teve envolvimento na vida da filha. Vitor, eu preciso falar com minha mãe primeiro, e você precisa falar com a sua. Não podemos simplesmente sair assim, e eu não posso te levar para casa sem avisar minha mãe. Não é certo, Marina disse. Não, claro que ela não vai nos expulsar, isso está claro. Mas ainda assim, Marina disse quando decidiram se mudar juntos. Sim, concordo completamente com você, Vitor respondeu. Então, até amanhã, não vamos nos ligar hoje. Nos encontraremos na faculdade como de costume. Marina começou a conversa com sua mãe assim que chegou em casa. Mãe, você me viu agora. Pelo menos estou jovem. Quem vai me querer daqui a 5 ou 10 anos? Nenhum cara nunca prestou atenção em mim. Você quer que eu acabe solteira? Marina disse com um olhar triste. Do que você está falando? Para mim, você é muito, muito atraente. Você encontrará sua felicidade. Se não houver amor entre vocês dois, por que morar juntos? Continue namorando, e depois veremos, respondeu sua mãe. Mãe, eu o amo. Ele é bom, gentil e não é estúpido. Ele está se educando. Nós somos perfeitos um para o outro. Teremos uma boa família, Marina disse. Silmara Delgado não queria perder sua filha. Ela tinha medo de que, se insistisse em sua posição, Marina saísse de casa. Ela não teve escolha senão concordar. Afinal, era escolha de Marina, e ela não podia influenciá-la. Sua filha já era adulta. Silmara Cortez também não ficou muito entusiasmada com essa ideia. Ah, e agora você está deixando sua própria mãe, disse com um tom irritado quando seu filho mencionou que estava indo morar com sua namorada.
Eu te criei a vida toda, te dei tudo, fiz tudo por você, e agora você, o que? Por que precisa morar com alguém agora? E se você engravidar? Adeus faculdade e ensino superior, olá paternidade e responsabilidade, disse ela. Levou um tempo para ela se acalmar e se conformar com a saída de seu filho de casa. Eles não se comunicaram por quase um ano após a mudança. Silmara Cortez só conheceu Marina pouco antes do casamento, alguns anos depois. Bem, você escolheu uma bruxa e tanto, filho. Nem consegue olhar para ela sem derramar lágrimas, disse Silmara Cortez quando viu Marina. Você é um bom rapaz. E você não poderia encontrar alguém mais bonita? É terrível. Recuso-me a dizer mais, se não vou desmaiar só de pensar como serão meus netos, disse Silmara Cortez, rolando os olhos teatralmente. Mãe, por favor, fique quieta. Alguém pode ouvir você. Comporte-se, repreendeu Vitor quando Marina se aproximou para conhecer sua sogra. Silmara Cortez sorriu, mas pela sua expressão, Marina pôde perceber que não era bem-vinda. Ao longo dos 15 anos de convivência, elas cruzaram seus caminhos apenas algumas vezes. Na maioria das vezes, Vitor ia visitar sua mãe sozinho, sem Marina. Pouco antes do casamento, Silmara Delgado vendeu 2 quartos do apartamento comunitário e deu o dinheiro para Marina como entrada para um apartamento de 3 quartos. Mari, fiz assim para que possamos formalizar o negócio antes do casamento, disse Silmara Delgado. Este será seu presente de casamento. O principal é que você registre o apartamento em seu nome para que ele não tenha nenhuma reivindicação sobre ele se algo acontecer. 3 quartos, mesmo que longe do centro da cidade, é uma boa coisa. Se um filho nascer, terá seu próprio quarto. Transferiremos a propriedade imediatamente após o nascimento. Mas se não, ainda é melhor ter espaço do que ficar apertado. Mas o que você está dizendo sobre registrar o Vitor de qualquer maneira? Ele é meu marido e você viverá conosco. Esses são seus fundos, então você tem o direito de viver neste apartamento, disse Marina, agradecida à sua mãe. Claro, viver em um quarto, mesmo em um apartamento comunitário muito bom e decente, ou em um apartamento de 3 quartos com sua mãe, era incomparável. Após o casamento, Marina registrou Vitor no novo apartamento quando todos se mudaram juntos, ela, ele e Silmara Delgado. Marido e esposa devem estar registrados no mesmo endereço, acreditava Marina. Ela não considerou outras opções. Eles viveram razoavelmente bem. Marina trabalhava como economista e ganhava um bom salário. É verdade que a maior parte do dinheiro ia para a hipoteca, mas Marina não reclamava. Era grata à sua mãe por ajudar na compra do apartamento. Caso contrário, teriam vivido sabe-se lá onde. Apesar de Vitor ter se formado com dificuldade, ele nunca encontrou um emprego decente e estável. Mas isso não incomodava Marina. Ela apoiava o marido em tudo, mesmo quando ele passava dias inteiros em casa após mais uma demissão, jogando videogame. Ela nunca disse uma palavra sobre isso. Eles não tinham filhos, mas enquanto Marina estava sinceramente preocupada com isso e regularmente economizava dinheiro para exames completos e tratamento, se necessário, a ausência de herdeiros não incomodava Vitor. Pelo contrário, às vezes ele tentava dissuadir sua esposa dessa ideia. Marina, qual é o problema de sermos só nós dois? Por que precisamos de todos esses exames em diferentes clínicas? Esse dinheiro poderia provavelmente comprar um carro modesto, Vitor respondia toda vez que Marina levantava o assunto de ter filhos. Vitor, o que está acontecendo? Apenas alguns anos atrás, você queria ter filhos. Não entendo o que mudou. Talvez você tenha parado de me amar, Marina estava preocupada com a relutância de seu marido. Ela nunca havia considerado seriamente que ele poderia ter sido desonesto quando afirmava estar ansioso para se tornar pai. Vitor percebeu que não estava pronto para isso, nem emocionalmente. O som do choro de um bebê, noites sem dormir, nada disso era para ele. Ele estava perfeitamente satisfeito com a vida que tinha e não queria mudar nada. Marina não sabia que seu marido havia parado de ser fiel e estava se encontrando com sua ex-colega de trabalho há quase 2 anos. Ela não prestou muita atenção ao fato de que estavam se tornando menos íntimos nos dias úteis. Vitor frequentemente se atrasava em algum lugar quando deveria estar no trabalho, e nos fins de semana muitas vezes não voltava para casa, alegando que ia pescar com amigos.
Marina trabalhava demais e estava muito cansada para analisar o comportamento do marido, mas não desistiu da ideia de fazer exames, mesmo após os inúmeros pedidos de Vitor. Silmara Delgado estava preocupada com sua filha e sinceramente não conseguia entender por que Vitor era tão contra isso. Eles tinham todas as condições de vida de que precisavam, e ela deliberadamente comprou um apartamento grande com um quarto separado para uma criança e todas as comodidades. Não ouça ele, disse Silmara Delgado a Marina. Não se importe com o que ele pensa. O importante é que você quer ter um filho e que é capaz de dar à luz. Você tem moradia e emprego. Se algo acontecer, você pode se sustentar. E não se aborreça. Eu também tive você tarde, e não há nada de errado nisso. Marina se sentiu extremamente desconfortável ao ouvir isso. Ela queria um filho com seu amado marido, sonhava em criá-lo e cuidar dele juntos, brincar com ele, trocar fraldas, mas esses planos não estavam destinados a se tornar realidade. Após o exame, ela voltou para casa mais sombria do que uma nuvem. Vitor estava ausente novamente, ele disse que estava indo pescar com amigos. Isso é até melhor. Vou contar primeiro para a mãe dele e depois para ele, pensou ela consigo mesma. Quando Silmara Delgado ouviu o diagnóstico, ela empalideceu. Mari, como pode ser? Você é tão jovem, começou a lamentar. Mãe, vamos evitar isso. Câncer não tem idade. É aquele tipo de câncer que pode atingir qualquer um. Vou fazer mais exames em várias outras clínicas, consultar médicos. Mas os resultados dos exames foram sombrios em todos os lugares. Se depois do primeiro exame Marina ainda tinha alguma esperança de que o médico tivesse cometido um erro, após visitar mais 3 especialistas, ela teve que se conformar com seu destino. Mas isso pode ser tratado, certo? Você vai fazer tratamento, não vai? Silmara Delgado entendeu que era uma pergunta retórica. Marina, sem dúvida, faria o tratamento, e Silmara Delgado faria tudo para ajudá-la a se recuperar, mas não havia garantia de que o tratamento seria bem-sucedido. 6 meses de quimioterapia haviam produzido apenas resultados mínimos. Marina até começou a acreditar que um dia se recuperaria e voltaria à sua vida normal, mas alguns meses depois, o tumor começou a crescer novamente, a doença estava progredindo rapidamente. Marina mal teve tempo de perceber isso antes de não poder mais se mover por conta própria. A dor era excruciante, e Silmara Delgado chamou uma ambulância. Poucos dias depois, Marina foi internada em um hospício. Vitor reagiu com indiferença ao que estava acontecendo, e Silmara Delgado podia ver claramente isso. Não é que ele não se importasse, mas logo depois que Marina foi levada para o hospital, ele iniciou uma conversa sobre como seguir em frente. Não houve palavras de simpatia ou arrependimento. Ele teve que assumir 2 empregos para continuar pagando a hipoteca, e havia muito pouco dinheiro sobrando. Ele esperava que, no caso da morte de sua esposa, o apartamento se tornasse legalmente dele. Silmara Delgado passou todo o tempo no hospital. Ela podia ver sua filha definhar e, no fundo, sabia disso. Ela desejava desesperadamente acreditar que tudo daria certo, mesmo que quase não houvesse mais esperança. Naquele dia, ela estava se preparando para ir ao hospital. A discussão da manhã com seu genro não afetou seu humor. Agora, ela estava convencida de que ele era uma pessoa terrível e esperava que, uma vez que Marina se recuperasse, ela o divorciasse e o expulsasse do apartamento. Ela queria acreditar que, assim que estava prestes a sair de casa, ouviu o telefone tocar. Era uma ligação do hospital. Sim, estou ouvindo, ela respondeu ansiosa. Sinto muito, veio a voz do outro lado. Bem, me diga o que aconteceu, ela disse ansiosamente. Sua filha faleceu há 1 hora. Por favor, aceite minhas condolências. O que? Mas ela estava viva ontem, exclamou Silmara Delgado. Nós todos entendemos. Vimos alguns dias atrás que ela tinha pouco tempo. Só não te contamos e você não perguntou. Vamos entrar em contato com o necrotério e te avisar quando você pode pegar o corpo. Traga os documentos necessários. Mais uma vez, minhas condolências, a voz do outro lado da linha soou breve, mas Silmara Delgado mal prestou atenção. O mundo havia virado de cabeça para baixo no exato momento em que ouviu as palavras do médico. Ela afundou contra a parede no corredor e desabou em lágrimas.
Sua querida Marina, sua única filha, sua carne e sangue, havia partido, e ela ainda estava viva. Foi então que ela percebeu o quão aterrorizante era quando os filhos partiam deste mundo antes dos pais. Vou para a casa de campo por alguns dias. Quero visitar a igreja, conversar com o padre amigável e ficar sozinha, disse Silmara Delgado após o funeral. Não ouse causar problemas enquanto estou fora. Lidarei com você quando voltar. E Vitor, você deveria considerar morar com sua mãe. Sem vergonha, sem consciência. Você ficou no funeral como uma estátua e agiu no serviço memorial como se não tivesse enterrado sua esposa, mas tivesse vindo para um chá. Vergonhoso. Não cabe a você me reprovar, retrucou Silmara Delgado. Deixe sua moral para você mesmo. Ainda temos que dividir os bens em 6 meses, não se esqueça disso. Estou pagando a hipoteca há 1 ano e ainda estou. Então, não tenho intenção de abrir mão de nada para você, Vitor. Eu te disse tudo. Você não vai conseguir nada. Não espere por isso. Marina comprou este apartamento antes de se casar com você e meu dinheiro foi gasto no pagamento inicial, o que pode ser facilmente comprovado. Não conte seus pintinhos antes de nascerem. Você pode ir morar com sua mãe, se ela te aceitar, é claro. Embora eu chutaria um filho desses da minha vida. Veremos quem fica com o quê, respondeu Silmara Delgado. O tribunal vai te obrigar a me reembolsar pelo dinheiro que paguei pelo empréstimo ou me atribuir uma parte. De qualquer forma, eu não vou sair daqui pelos próximos 6 meses. Estou registrada aqui, não se esqueça. E se você acha que não estou falando sério, posso muito bem largar meu emprego e parar de pagar a hipoteca. Sua pensão miserável nem vai cobrir metade do pagamento, então os calotes vão te expulsar muito antes de 6 meses. Aí, você vai comigo, disse Silmara Delgado. Que absurdo você está falando? Você perdeu completamente a cabeça. Quem está perdendo a cabeça aqui sou eu. Eu te disse tudo. Vá para sua casa de campo e tenha uma viagem segura. Silmara Delgado fechou a porta atrás dela e seguiu para o ônibus até a casa. A viagem não era curta e ela precisava chegar antes da noite. No caminho, ela pensava na necessidade de quitar a hipoteca mais cedo. Quando ela voltasse, ela teria economias, mas seriam suficientes para pagar o empréstimo no pior dos casos. Posso pagar por alguns meses e depois encontrar um emprego para cobrir os pagamentos restantes, pensou consigo mesma. Ela estabeleceu um objetivo para si mesma, expulsar Vitor do apartamento, ao contrário de sua filha. Ela nunca sentiu simpatia por ele, ele nunca se tornou um membro da família para ela. Ele sempre agiu apenas em seu próprio interesse, nunca pensando em ninguém mais, e praticamente levou Marina à morte. Silmara Delgado responsabilizava Vitor pela morte de sua filha. Ele nunca foi uma fonte de apoio ou estabilidade para a família. Infelizmente, ela também se sentia responsável por não ter criado Marina para ser mais segura de si mesma, e ela se culpava como mãe por muitos anos. Marina praticamente trabalhava para pagar uma única hipoteca. Sim, ela tinha uma renda decente, mas os pagamentos eram bastante substanciais e a maior parte de seu salário ia para pagá-los. Ela até sustentava seu marido, que se agarrava a ela como um carrapato, acostumado a viver às custas da mãe. O mesmo aqui, quando quero, trabalho, quando não quero, não trabalho. Esses pensamentos só faziam Silmara Delgado se sentir pior. Ela queria confessar e conversar com o padre o mais rápido possível. Ela deliberadamente foi até a igreja próxima à sua casa. Ela frequentava, mas apenas no verão, quando ia de férias para a casa de campo. Ela era bem conhecida do padre e só confiava nele. Ela queria enterrar Marina no cemitério perto da casa de campo, mas no inverno muitos amigos e conhecidos de sua filha não iriam lá. Silmara Delgado queria que todos se despedissem adequadamente e visitassem o túmulo sempre que desejassem. Ela ainda não sabia que uma surpresa extremamente desagradável a aguardava quando voltasse para casa depois de 3 dias na casa de campo. Ao voltar para a cidade, 3 dias depois, ela tentou abrir a porta do apartamento com sua chave, mas não conseguiu. Vitor, o que é isso? Gritou Silmara Delgado, chutando a porta com toda sua força. Vitor, abra a porta rapidamente. Vou chamar a polícia agora mesmo. Não estou brincando, Silmara Delgado pressionou seu ouvido contra a porta, tentando ouvir o que estava acontecendo dentro, mas não ouviu nenhum movimento.
Um pensamento perturbador passou por sua mente: ele pode ter morrido lá dentro. Por que você está fazendo todo esse barulho? Temos uma criança pequena dormindo aqui, aliás, e você está gritando, batendo os pés na porta. Isso é ultrajante. Uma vizinha do andar de cima saiu do apartamento e repreendeu Silmara Delgado. Depois de descer as escadas, Silmara Delgado respondeu: desculpe-me novamente, você está provavelmente certa. Devo entrar em contato com a polícia. Então, ligue para eles, mas não arrombe a porta, disse a vizinha bruscamente, voltando para seu apartamento e batendo a porta. Depois de ficar parada nas escadas por alguns minutos, Silmara Delgado desceu até a rua. Estava muito frio lá fora. Ela estava exausta e cansada. Nem mesmo tinha forças para chamar a polícia. Decidiu sentar-se em um banco perto da entrada e descansar. Retornando da casa de campo, Silmara Delgado esperava poder dormir. Os dias anteriores haviam passado como um borrão. Cada dia ela visitava igrejas, rezava por sua falecida filha e mal dormia, pois pesadelos a assombravam. Tudo bem, é mais fácil ir até a delegacia, do que fazer uma ligação e esperar afinal, eles podem nem vir, pensou consigo mesma e seguiu silenciosamente para o ponto de bonde. A delegacia de polícia ficava a cerca de 30 minutos a pé de sua casa. Silmara Delgado não teria condições de percorrer essa distância a pé. Sentada no bonde, ela pensava em como poderia simplesmente ligar para Chaveiros, mostrando-lhe seu endereço registrado e seu passaporte. Eles não teriam o direito de recusar. No entanto, ela tinha suspeitas de que Vitor deliberadamente trocou as fechaduras. Mas ela não conseguia entender por que ele faria isso. Será que ele estava contando com o fato de que ela não faria escândalo e, congelando do lado de fora, retornaria para a casa de campo por meio ano? Morar em uma casa semi-rural no inverno era muito desafiador, mas não era apenas sobre isso. Por que ela deveria desistir do apartamento no qual investira todo o dinheiro que tinha, totalmente pago com os ganhos de sua falecida filha? Por que na terra? Ao chegar à delegacia de polícia, ela pensou que era bom que as coisas tivessem se desenrolado dessa forma. Agora ela tinha a oportunidade legal de expulsar esse canalha de sua casa. Mas não era tão simples. Olá, tenho essa situação. Meu genro me expulsou de casa e trocou as fechaduras. A quem posso recorrer? Perguntou Silmara Delgado ao policial de plantão ao entrar na delegacia. Olá, por favor, explique com mais detalhes como ele a expulsou de casa. Você está registrada na residência onde ele trocou as fechaduras e você tem certeza de que ele realmente as trocou? Talvez algo tenha acontecido com ele, disse o policial. Sim, estou registrada neste apartamento. Minha filha morreu há uma semana. Nós morávamos no apartamento juntos, eu, ela e o marido. O apartamento está registrado no nome da minha filha e tanto eu quanto meu genro estamos listados nele. Fui para a casa de campo por 3 dias e, quando voltei, não consegui entrar no apartamento, explicou Silmara Delgado. Você tem certeza de que está tudo bem com seu genro? Se você está sugerindo que ele está tão devastado pela morte de sua esposa que tirou a própria vida, é improvável, respondeu Silmara Delgado sarcasticamente. Escreva uma declaração. Podemos abrir o apartamento com base na necessidade de verificar um acidente, disse o policial de plantão, entregando a Silmara Delgado um pedaço de papel e uma caneta. Quanto tempo levará para abrir o apartamento? Não tenho para onde ir, nem mesmo um lugar para passar a noite. Gostaria de entrar no meu apartamento, onde estou registrado e tenho o direito de residir de acordo com a lei? Perguntou Silmara Delgado. Ouvimos você. Assim que escrever a declaração, nossa equipe irá com você. Vamos abrir o apartamento, garantir que tudo esteja bem com seu genro e então discutir sua situação familiar mais adiante. Provavelmente, o que aconteceu entre vocês está fora de nossa jurisdição. Você precisará resolver isso na justiça, pois não é uma questão criminal. Mas ele não tinha absolutamente nenhum direito de te expulsar de casa, já que você está registrada lá. Vamos esclarecer tudo. 2 horas depois, a equipe da polícia abriu o apartamento. Silmara Delgado imediatamente notou um par de sapatos femininos desconhecidos no corredor. Ela correu para o quarto de sua filha e encontrou Vitor dormindo ao lado de outra mulher. O quarto cheirava a álcool, garrafas vazias estavam pelo chão e havia restos de comida nos pratos. Então aqui está seu genro, como você pode ver, ele está vivo, bem e até parece bastante bom, disse o policial.
Silmara Delgado pegou o cobertor da cama, agarrou a garota assustada pelos cabelos e a arrastou pelo corredor. O policial teve dificuldade em afastar a mulher enfurecida da garota e tentou acalmá-las. Você rica, você lixo, saia daqui, gritou Silmara Delgado. Não me toque, deixe-me jogá-la para fora na escadaria, ela gritou para o policial. Por favor, acalme-se, senão terei que responsabilizá-la por agressão e vandalismo também, disse o policial com firmeza. Desculpe, mas você entende, minha filha não foi enterrada há muito tempo e ele já está deitado no apartamento dela, na cama dela, com alguma, que patife, meu Deus, Silmara Delgado desabou em lágrimas e o policial continuou a consolá-la. Ele realmente sentia pena dessa pobre mulher e simpatizava com sua dor. Aqui, pegue meu passaporte, a garota loira entregou seu documento ao policial. Meu nome é Alejandra, está tudo escrito aqui, apenas para você saber que não sou uma prostituta ou algo assim. Eu vim visitá-lo, nós estamos namorando há muito tempo, mais de um ano, gritou Silmara Delgado novamente, encarando o confuso Vitor, que, devido à ressaca, estava lutando para entender o que estava acontecendo. Depois de revisar os documentos, o policial devolveu o passaporte de Alejandra. Está tudo bem, você está livre para ir, ele disse. Alejandra correu para o corredor, parecendo atordoada. Ela rapidamente colocou seu casaco, suas botas e deixou o apartamento. Agora, vamos resolver isso, sugeriu o policial. Silmara Delgado, vamos permitir que Vitor se vista. Depois ele nos fornecerá seus documentos e explicará o que aconteceu. Então, eu esclarecerei seus direitos e responsabilidades. Silmara Delgado não tinha mais energia nem para ficar com raiva. Ela só conseguia pensar em como sua querida Marina devia estar se revirando no túmulo ao testemunhar tudo isso. Meia hora depois, Vitor, o policial do distrito e Silmara Delgado se reuniram na cozinha. Vitor, por favor, explique o que aconteceu. Sua sogra afirmou em sua queixa que você a expulsou de casa e trocou as fechaduras. Quando ela voltou para casa, não conseguiu acessar sua própria residência, disse o investigador. Bem, você está ciente de que minha esposa faleceu, certo? Ela provavelmente te contou, começou Vitor, com o discurso embriagado pelos efeitos do álcool. E quem é o herdeiro da esposa, certo? O marido legítimo, então eu sou o herdeiro e tenho todo o direito de trocar as fechaduras. Quanto a esta, ele olhou com desdém na direção de Silmara Delgado. Eu a expulsarei pela justiça assim que me recuperar completamente da ressaca. Irei ao tribunal e a expulsarei. Tenho que te desapontar, continuou o investigador. Silmara Delgado está registrada aqui, este é seu lugar de residência permanente. Você só pode formalizar a herança de sua esposa após 6 meses, mas você não poderá se tornar o único proprietário de todo o apartamento, de qualquer forma. Se sua esposa não deixou um testamento, então, de acordo com a lei, você receberá apenas metade do apartamento e a outra metade será herdada por sua sogra. Silmara Delgado, você não pode ser expulsa de forma alguma, então terão que conviver na mesma propriedade até que a herança seja resolvida. Depois disso, você poderá concluir toda a papelada necessária e vender o apartamento. Trocar as fechaduras é estritamente proibido e você será responsabilizado por isso. Você só pode ter convidados na casa até às 23 horas, a menos que tenha feito outros acordos com Silmara Delgado. Vitor ficou visivelmente tenso, raiva e ódio faiscavam em seus olhos, perdendo completamente o controle. Ele avançou sobre o policial gritando: "Vou cuidar de você agora mesmo, você, maldita." 2 policiais puxaram Vitor para longe, o contiveram e algemaram. Vamos levar o homem para a delegacia, deixá-lo pensar por 15 dias. Prepare um protocolo para a desordem, disse o policial ao colega, segurando as mãos de Vitor atrás das costas. E você, senhor, se continuar causando problemas, podemos estender para 30 dias. Dê as chaves para Silmara Delgado, elas estão na mesa no quarto, ordenou. Vitor resmungou descontente para si mesmo. Silmara Delgado, por favor, verifique e depois nos despediremos, disse o policial. Ela entrou no quarto, pegou as chaves, abriu e fechou a porta várias vezes. Está tudo em ordem, disse Silmara Delgado. Obrigada pela ajuda, pela prontidão, obrigada por vir. Se não fosse vocês, não sei o que teria feito, agradeceu ela. Não precisa agradecer, é nosso trabalho.
E não se preocupe tanto com o apartamento, consulte um bom advogado civil. Eu ajudaria aqui, mas não entendo nada disso, disse o policial com um sorriso. Silmara Delgado fechou a porta do apartamento, entrou no quarto e desabou na cama. Ela estava tão cansada nos últimos dias que mal conseguia compreender a realidade. Ela adormeceu quase imediatamente. As preocupações temporariamente ficaram em segundo plano, mas na realidade, estavam apenas começando, e ela entendia isso perfeitamente bem. Como você se atreve a fazer uma denúncia na polícia sobre o meu filho? Explodiu Silmara Cortez no apartamento de Silmara Delgado às 8 da manhã, imediatamente começando a acusá-la. Estou te perguntando de novo, como você se atreve? Ontem à noite, liguei para o meu filho, não consegui encontrá-lo. De manhã, comecei a ligar para morgues, hospitais, e fui à polícia para relatar uma pessoa desaparecida, e agora descubro que ele está na cadeia desde ontem. Você tem noção do que eles podem fazer com ele durante esses 15 dias? Gritou. Silmara Cortez, vamos nos acalmar, vamos entrar no apartamento e conversar como pessoas razoáveis e civilizadas, respondeu calmamente Silmara Delgado. Você está gritando tão alto que toda a escadaria pode te ouvir. Eu não me importo com você e seus vizinhos. Eu vou entrar, sim, com a sua permissão. Parece que você acha que isso é só sua casa, mas eu só vou entrar para te dizer tudo o que penso de você, e ficaria feliz em nunca mais te ver. Eu costumava me segurar, afinal meu filho estava casado com sua filha, mas agora eu não tenho mais nada para me segurar. Silmara Delgado fechou a porta do apartamento e Silmara Cortez imediatamente entrou na cozinha sem nem tirar os sapatos. Aqui está o que eu quero te dizer, Silmara Delgado, se algo acontecer com o meu filho, vou tornar sua vida um inferno. Você vai se lembrar de mim por muito tempo, continuou. Eu disse a ele desde o início que ele não deveria se envolver com sua filha, que isso não levaria a nada de bom. E qual é o resultado? Ele passou um ano na sua propriedade em decadência e agora você quer tirar tudo dele. Que audácia, desabafou. Seu filho passou apenas um ano trabalhando, e o resto do tempo minha filha estava sustentando a família. E sim, caso você tenha esquecido, ele estava entrando e saindo do emprego o tempo todo. A vida deles juntos foi tumultuada. Minha Marina trouxe o pão para casa, e seu filho teve a audácia de trazer alguma flor para o apartamento dela, para o quarto dela, logo após a morte dela. Você acha isso normal? Questionou. Então, o quê? Ele não deveria mais viver agora? É isso? Marina morreu. Marina não vai voltar, mas meu filho ainda é jovem. Ele tem apenas 35 anos, tem toda uma vida pela frente. Ele está no auge da vida. Você não pensou que ele poderia se enterrar ao lado da sua filha? Deus me livre. Eu nunca desejei nada de ruim para o Vitor, mas o comportamento dele ultrapassou todas as fronteiras aceitáveis de conduta humana. Deixe-o trazer suas flores para o seu apartamento, deixe-o se divertirem bem na sua frente, mas não haverá vestígios da mulher dele aqui, eu te prometo. E ele não terá nenhuma parte do apartamento, nem sonhe com isso. Veremos isso legalmente. Ele deveria receber metade dos bens restantes da Marina, afinal, eles foram casados por 15 anos. Não 15, mas 10. Nos primeiros 5 anos eles apenas moravam juntos, e na verdade, eu não queria que minha filha se amarrasse ao seu filho. Eu entendi que tipo de pessoa ele era naquela época. Meu filho fez um favor para Marina quando se casou com ela. Ela se viu no espelho e, ao contrário de você, não tinha ilusões. Ela avaliou o marido dela e fez de tudo para impedi-lo de ir embora. Quem mais iria querer ela? Você, Silmara Delgado, tem uma opinião muito alta da sua filha. Ela não era apenas desinteressante, mas também era estéril por todos esses anos. Ela não deu à luz um único filho para o meu filho porque não podia. E ela não podia por causa da sua figura magra. Ela não tinha saúde. Ela era apenas pele e ossos. De onde viriam as crianças? Disse Silmara Cortez com um sorriso sarcástico. Após essas palavras, Silmara Delgado não aguentou mais e agarrou Silmara Cortez pelos cabelos. O que você está fazendo? Você ficou louca? Me solte. Vou chamar a polícia, gritou Silmara Cortez em dor. Que aperto. Me solte imediatamente. Não me importo para onde você vai. Escute aqui, se você aparecer na minha porta novamente ou ousar dizer uma palavra sobre minha filha, eu vou te estrangular com estas mãos.
Eu não tenho nada a perder. Ficou claro, disse Silmara Delgado, apertando ainda mais os cabelos de Silmara Cortez e inclinando sua cabeça para trás. Cristalino. Cristalino. Estou indo embora. Você está louca. É perigoso estar na mesma sala que você. Meu filho realmente ficaria melhor morando comigo até que a herança seja resolvida, senão você pode machucá-lo, ou Deus nos livre, matá-lo, disse Silmara Cortez, levantando-se da mesa da cozinha e indo em direção à saída. Adeus. Não vou te segurar, disse Silmara Delgado, virando a chave na fechadura. Ela não esperava esse comportamento de si mesma, mas não conseguia mais ouvir insultos sobre Marina de uma mulher que ela mal tinha visto talvez 5 vezes na vida, e que nem sequer compareceu ao funeral. Nenhuma mãe poderia suportar tal insulto. Depois que Silmara Cortez saiu, Silmara Delgado chorou por 2 horas e depois ligou para vários escritórios de advocacia e marcou uma consulta. Podemos nos comunicar online se este formato for mais conveniente para você. Nesta era da tecnologia moderna, não é necessário perder tempo com viagens desnecessárias, disse a jovem educadamente. O formato online não é bem para mim. Não entendo muito bem de computadores, respondeu Silmara Delgado. Bem, podemos conversar por telefone, disse a advogada. Após explicar a situação, o advogado garantiu a ela que a propriedade adquirida antes do casamento não era considerada propriedade comum e não seria dividida. O advogado também perguntou sobre as contas e outros ativos de Marina. O advogado explicou que isso dependeria se Marina tinha deixado um testamento. Em qualquer caso, seu marido poderia tentar contestar isso no tribunal, mas dadas as circunstâncias de seu comportamento nos últimos anos e suas ações após a morte da esposa, tal processo provavelmente não seria bem-sucedido. No entanto, valeria a pena reunir evidências de que Vitor desempenhou apenas um papel secundário na vida da família, frequentemente ficava desempregado, raramente visitava sua esposa quando ela estava doente, traía e se comportava de forma inadequada. Silmara Delgado não sabia se Marina tinha deixado um testamento. Sua filha nunca foi secreta e sempre confiou em sua mãe em tudo, mas ela poderia não ter compartilhado um detalhe tão importante. Silmara Delgado também teve que fechar o financiamento da casa sozinha, considerando que quase todas as suas economias foram gastas no tratamento de Marina. Isso foi bastante problemático no banco, onde ela descobriu que ainda faltavam R$50 mil para pagar. Silmara Delgado tinha R$110 mil em sua conta, mas tinha medo de gastá-los. Ela precisava deixar algum dinheiro para o memorial de Marina e ela mesma não era jovem e poderia precisar de tratamento médico a qualquer momento. Ela enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua vida. Repor as economias gastas rapidamente não era possível porque sua pensão era muito pequena. Levaria mais de 5 anos para restaurar o valor anterior. Mas compartilhar o apartamento no qual ela havia investido quase todo o dinheiro que tinha e no qual Marina havia trabalhado por muitos anos com aquele degenerado moral, seu ex-marido, era algo que ela absolutamente não queria. Era inaceitável e simplesmente desonraria a memória de sua filha. A decisão foi tomada por si só. No dia seguinte, Silmara Delgado foi ao banco e transferiu a quantia que faltava para fechar o financiamento. Então, ela foi à funerária, fez um adiantamento para o monumento e agendou sua instalação para um mês depois. Ao voltar para casa, ela se sentiu calma e livre pela primeira vez em muito tempo. Os problemas foram resolvidos, e mesmo que parcialmente, ela não sentia mais um estresse tão forte. E é claro que ela não sabia o que a esperava adiante. 15 dias depois, por que não tenho conseguido falar com você há 2 semanas? Tenho ligado e ligado, mas seu telefone está indisponível. Vi a notificação de que você apareceu online e liguei imediatamente. Vitor, o que está acontecendo? Você está me evitando, disse Sandra em voz ansiosa. Desculpe por entender mal seu pedido anterior. Aqui está a passagem com discurso direto indicado por hífens. Não, Sandra, eu não estou te evitando. Como você pode pensar isso? Acabei de ser libertado da prisão. Estou a caminho de casa agora, respondeu Vitor. O que você está dizendo? Libertado da prisão, Vitor? O que aconteceu? Silmara Delgado fez uma reclamação contra mim porque mudei as fechaduras. Bem, você se lembra do escândalo, você viu tudo. Quando saímos, o policial nos chamou para a cozinha e começou a explicar nossos direitos e tudo mais. Bem, eu não aguentei e expressei tudo o que pensava.
Então me prenderam por 15 dias. Onde você está agora? Estou indo para a casa da minha mãe. Tenho certeza de que ela já falou com a Silmara Delgado. Talvez tenham chegado a algum acordo, mas com certeza não vou voltar para lá. É perigoso. Quem sabe o que mais aquela velha louca pode inventar? Ela perdeu completamente o juízo após a morte da filha. De qualquer forma, não vamos nos deter nas coisas tristes. Como você está, Vitor? Disse Vitor, transparecendo certa urgência. Tudo bem, por enquanto te ligo quando estiver a caminho. Ele estava quase caindo de exaustão enquanto voltava para casa. Uma coisa o deixava feliz, não era nada como o lugar da Silmara Delgado. Ele estava certo de que sua mãe havia preparado todos os seus pratos favoritos para sua chegada, para que pudesse comer bem e descansar. Meu querido, como você está? Está tudo bem? Silmara Cortês se apressou em abraçar seu filho logo na porta. Essas 2 semanas tinham sido como tortura para ela. Acordava às 5 da manhã e lutava para dormir. Não conseguia ficar quieta. Vários pensamentos desagradáveis a atormentavam e ela fazia o possível para afastá-los. Ah, olha como você está crescido, meu querido, ela continuava a agitar. Fique calmo, está tudo bem. Sim, não é o paraíso, está longe disso, mas é suportável. Não me bateram e até me alimentaram, embora mal possa chamar aquilo de comida. Vitor disse com um sorriso de canto de boca, e imediatamente foi para o banheiro lavar as mãos. Querida, eu preparei tudo. Contei os dias e sabia que te soltariam esta manhã. Ontem à noite até liguei para a polícia só para ter certeza. Se não te libertassem, eu daria uma boa bronca neles. Fiz alguns quitutes. Agora vou fazer sua omelete favorita. Não preparei com antecedência para não esfriar. Mãe, vou tomar um banho. Você pode fazer a omelete enquanto isso. Enquanto Vitor comia, Silmara Cortês tentou explicar por que seria melhor não voltar para o apartamento de Silmara Delgado até a divisão dos bens ser resolvida. Você está falando sério? Ela realmente te atacou assim? Vitor perguntou com uma expressão surpresa e chocada. Mãe, você está fazendo um alvoroço. É uma pena que eu não estava lá. Por que você levou aquela garota para o apartamento dela? Por que arrumou confusão? Você entende que tudo isso será usado contra você? Silmara Cortês lamentou. Por que não se encontraram em outro lugar? Por que trocou as fechaduras? Mãe, é meu apartamento, meu direito. Sou o marido legítimo, o que significa que sou o herdeiro. Por que eu deveria pedir permissão a ela para trazer alguém para o meu próprio apartamento? Filho, mas você percebe que só se tornará o herdeiro completo 6 meses após a morte da Marina e mesmo assim não é garantido. O que você quer dizer com não garantido? Vitor bateu com o punho na mesa. Quer me convencer como aqueles investigadores de que não tenho direitos? Vitor, não se irrite. Você conhece as leis. É claro que vamos lutar pelo apartamento, mas precisamos fazer isso inteligentemente, não impulsivamente. Tudo bem, vá descansar. Tenho uma reunião à noite. Me acorde por volta das 8 para que eu possa estar lá às 9. Estou tão cansada. E com quem você vai se encontrar, se não for segredo? Com a Sandra. Aparentemente, ela tem tentado me ligar nas últimas 2 semanas, me procurando. Ela não tem o seu número de telefone e eu não tive chance de dizer a ela que fui detido por 15 dias. Filho, é sério entre vocês dois? Não sei, mãe. Nos conhecemos no meu trabalho anterior e começamos a namorar quando os problemas da Marina realmente escalaram. Eu simplesmente não aguentava mais, sabe? Ela some no trabalho, faz planos só para ela ou passa o dia inteiro na cozinha com a mãe dela. Eu estava exausto, mas a Sandra é diferente. Não sei se é sério. Já acumulei o suficiente em meu casamento, então definitivamente não planejo me casar com ela. Bem, você pode encontrá-la aqui. Não me importo. Eu entendo tudo. Você é um homem crescido com necessidades. Além disso, ainda visito Atlanta às vezes, onde vou para o campo com meus amigos. Me avise quando precisar se encontrar. Podemos coordenar, por assim dizer. Certo, mãe, muito obrigado, você é demais.
Vitor adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Ele ainda não sabia o que Sandra ia lhe dizer, então não havia motivo para se preocupar. Mas quando ouviu o motivo pelo qual ela o chamou para o encontro, ficou atordoado. Isso era algo que definitivamente não esperava. Era tão inoportuno e inesperado que, a princípio, ficou sem palavras e não soube como responder. Então, o que você queria me dizer? O que é tão urgente que eu tive que vir aqui em vez de dormir, depois de tudo que passei nas últimas 2 semanas? Vitor perguntou sem rodeios assim que sentou-se à mesa do café, onde Sandra já o esperava. Theo, estou grávida, ela disse com um sorriso. Vamos ter um filho. Ele tentou não mostrar que estava chocado. Isso definitivamente não fazia parte de seus planos. Depois de um minuto de silêncio pesado, Sandra continuou. Você não está feliz? Eu pensei que você ficaria encantado. Sinto muito por perguntar, mas você está certo de que é meu filho? Claro que é seu. Quem mais poderia ser? Vitor, como você pode sequer pensar diferente? Não, não foi isso que eu quis dizer. Desculpe, eu só queria ter certeza, apenas por precaução. Então, o que você está planejando fazer? O que quer dizer, dar à luz, é claro. Theo, você realmente não está feliz? Eu pensei que estávamos sérios um com o outro. Sandra, você já pensou onde vamos morar e, mais importante ainda, como será sua licença maternidade? Meu emprego está muito instável no momento e, após aquela confusão causada pela Silmara Delgado e os 15 dias por desordem, não está claro o que vai acontecer. Não temos um lugar próprio para morar, a menos que seja com seus pais ou os meus. E ainda há a diferença de idade entre nós. Bem, não é exatamente o ideal para um casamento. O que você quer dizer com não ideal? Do que está falando? Bem, pense sobre isso. Tenho 35 anos, sou um homem adulto. Já fui casado antes e não tenho intenção de me casar novamente, pelo menos não no futuro próximo. E você tem apenas 24 anos, ainda é muito jovem. Por que você quer isso? Então você está sugerindo se livrar do bebê? Theo, você está fora de si? Estou sugerindo ser sensato. Eu não posso oferecer nada para você, e você sabia disso quando começamos a namorar. Nunca planejamos começar uma família. Nosso relacionamento era puramente para nos divertirmos. Tivemos bons momentos juntos e deve continuar assim. Não vejo sentido em complicar as coisas. Pense por si mesma, você não é uma pessoa tola, Sandra. Vitor, eu te amo, afinal de contas. Quando começamos a namorar, pensei que eventualmente nos casaríamos, não imediatamente, é claro, mas após algum tempo, quando sua esposa não estivesse mais por perto. Após o funeral, com o passar do tempo, não pensei que fosse tão ousado para você. Mas você ainda terá muitos filhos, você é jovem afinal de contas, e eu já tenho mais de 30 anos. Por favor, entenda-me corretamente. Eu já fui casada, vivi em uma família, e não quero recomeçar tudo de novo. Então, o que você está sugerindo? Morar com a minha mãe ou seus pais? E se minha mãe não gostar de você, assim como não gostava da Marina? Ela simplesmente a odiava, e nós tínhamos a mesma idade, éramos colegas de classe, essencialmente, um bom par e seus pais, eles ficarão encantados de ter-o como genro, de tolerar minha potencial sogra por mais 20 anos, até que a criança cresça? Eu definitivamente não estou pronto, me desculpe. Sandra ficou completamente atordoada pelo que acabará de ouvir. Ela realmente achava que Vitor amava. Ela o amava pelo que ele era. Sim, havia homens mais atraentes e bem-sucedidos em seu círculo, mas ela não se importava com eles. Seus pares nunca a interessaram. Vitor também não se interessava por homens muito mais velhos. Ele tinha algo intangível sobre ele que ela nem conseguia explicar o que era, mas sentia que ele era a pessoa certa para ela. E agora aconteceu que Vitor sempre viu as coisas de forma diferente. Vitor, eu não esperava isso de você, ela disse tentando conter as lágrimas. Bem, que tipo de pessoa você esperava que eu fosse? Vamos, me diga, por que a generalização? Eu não vejo nada de errado em querer viver sozinho por um tempo. Eu vivi com uma esposa por 15 anos. Sim, a princípio, não parece tão ruim, certamente há vantagens.
Mas naquela época eu era um estudante, muito jovem e inexperiente. Eu estava feliz em me afastar da minha mãe, que às vezes me sufocava com seus cuidados, ao ponto de eu querer fugir para o outro lado do mundo. Eu estava feliz em ter uma mulher ao meu lado com quem eu sempre pudesse passar o tempo e conseguir o que precisava. Sim, era confortável, delicioso e limpo, mas com o tempo, o casamento se torna insuportável, especialmente quando ela começa a afirmar seus direitos constantemente, reclamando, dizendo que quer filhos, que precisa disso, precisa daquilo, e você mesmo não precisa de nada, tudo lhe convém como está. Mas você tem que fingir que está participando da vida familiar porque ela é sua esposa. Você não pode simplesmente explodir, começar a gritar ou recusar alguma coisa. Estou cansado de tudo isso, e não vou voltar para essa rotina sob nenhuma circunstância. Desculpe. Sandra deu um tapa no rosto, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e saiu furiosa do café. Vitor estava muito bravo, mas não com ela, e sim com a situação em geral. Senhor, como todos eles me irritam. Eles têm se intrometido na minha vida, me dizendo como viver e o que fazer. Até quando isso vai durar? Ele pensou consigo mesmo, bufando de frustração. Terminando seu café e pagando a conta, Vitor saiu para a rua e simplesmente vagueou pela cidade por cerca de 2 horas. Ele associava o ar fresco com a liberdade, a própria liberdade que ele nunca teve de fato. A princípio, foi sua mãe que o controlou, depois sua sogra e sua esposa, e agora havia essa Sandra com seu filho. Era demais para ele. Após a morte de Marina, ele queria herdar e simplesmente viver pacificamente sozinho, do jeito que queria, e não do jeito que alguém ditaria. Será que é realmente um desejo tão grande para se tornar realidade? Ele se perguntou. Quando percebeu que não podia mais vagar sem rumo pela cidade, ele começou a se dirigir para o metrô. Já no subsolo, enquanto estava sentado no trem e ouvia o som suave das rodas, uma ideia terrível veio à sua mente. Durante toda a viagem, ele pensou em como arranjar as coisas para que ele estivesse além de qualquer suspeita, e ele elaborou um plano. Naquela época, ele ainda não sabia para onde isso levaria, pois estava muito confiante em si mesmo. Sua excessiva autoconfiança se mostrou infundada. Vitor só entenderia isso quando já fosse tarde demais. Já haviam se passado 40 dias desde a morte de Marina. Filho, você tem algum plano para hoje? Silmara Cortês perguntou com preocupação. Hoje é o 40º dia desde que Marina faleceu, mãe. Eu me lembro, e ela não é mais minha Marina, se você não esqueceu. Então, qual é a pergunta? A Silmara Delgado não organizou nada. Mesmo que houvesse algum serviço memorial, ela provavelmente não me convidaria, embora eu tenha mais do que certeza de que nada acontecerá. Ou você quer que eu a visite? Mãe, eu não entendo você. Um momento você está me dizendo para ficar longe daquela mulher e não me aproximar do apartamento dela nem com um pau longo, e no momento seguinte está perguntando sobre Marina. Decida-se. Não, filho, eu não estou te dizendo nada. Eu só estava interessada nos seus planos para hoje. Estou planejando encontrar com Sandra. Vou terminar o café da manhã agora e então me preparar. Vitor, posso te fazer uma pergunta, mãe? Claro, apenas pergunte mais rápido ou não estarei em casa até tarde novamente. Como está o seu trabalho? Bem, o antigo é compreensível, você foi demitido, mas, em geral, mãe, por que todas essas perguntas? Que tipo de trabalho posso ter agora depois de tudo o que aconteceu comigo? Estou estressado. Me dê um tempo para me recuperar. Vou encontrar algo em algumas semanas. Voco, por que está ficando chateado? Eu só perguntei, é só isso. Tudo bem, mãe, é isso. Vou me preparar. Ele não havia contado nada sobre a gravidez de Sandra e, desde que ela fugiu do café naquele dia, ele não a viu, não ligou e não escreveu para ela. Ele não tinha necessidade disso. E agora ele não ia encontrar Sandra, mas sim ver Silmara Delgado. Ele havia decidido sabiamente não contar para sua mãe sobre isso. Ele não sabia o que Silmara Delgado estava fazendo hoje. Se ela realmente tivesse organizado um serviço memorial, ele seria um convidado indesejado e todos os seus planos iriam por água abaixo. Mas se não, ele faria o que planejou. Ele simplesmente não tinha outras opções.
Ele não podia se dar ao luxo de perder a oportunidade de herdar um apartamento de 3 quartos, que ele poderia vender com lucro, comprar um apartamento de 1 quarto para si mesmo e viver pacificamente por um bom tempo com a diferença restante da venda. E ele não tinha intenção de fazer isso. Reunindo seus pensamentos, ele foi ao cemitério para visitar Marina. No caminho, comprou algumas flores. Quando chegou ao túmulo, viu Silmara Delgado sentada ao lado dele, em lágrimas. Ele se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado dela, colocando as flores no túmulo. "Oh, minha filha, eu não te protegi, me perdoe. Sou uma mãe ruim, terrível", lamentou Silmara Delgado. Ela nem percebeu quando Vitor se sentou ao lado dela. Foi só depois de alguns minutos que ela virou a cabeça na direção dele e perguntou: "Por que você veio aqui? Como se atreve, canalha?" "Rica, Silmara Delgado, você estava errada em pensar assim. Eu também estou passando por um momento difícil. Marina e eu não éramos completos estranhos. Moramos juntos por tantos anos. Eu fui injusto com ela." Vitor lutou para derramar uma lágrima pela sinceridade. "Ela era uma boa pessoa, uma boa esposa, mas eu não fui muito bom." Ele continuou: "Ah, Vitor, eu não acredito em seu remorso. Se você realmente estivesse arrependido, não teria trazido uma mulher solta para dentro da casa tão rapidamente e traiu minha Marina. Você é um verdadeiro canalha. Embora, por outro lado, todos os homens pecam dessa forma. É o nosso triste destino como mulheres limpar sua baba por toda a vida e suportar suas escapadas. Você não deveria duvidar do meu remorso, Silmara Delgado. Enquanto eu estava na prisão, pensei muito sobre como te expulsei no frio e mudei as fechaduras em casa e sobre nossa vida com Marina e nosso relacionamento. Eu estava errado em muitas coisas, mas não se pode voltar atrás no tempo. Além disso, não sou tão jovem mais para mudar. Verdade é verdade. Bem, por mais relutante que seja, você ainda é meu genro. Moramos sob o mesmo teto por tantos anos. Vamos lembrar da minha Marina. Vamos nos sentar, tomar 1 ou 2 bebidas em sua memória." Naquele momento, Silmara Delgado estava muito vulnerável e Vitor entendeu que ela precisava de alguém ao seu lado agora, alguém para lhe fazer companhia, imergir-se em memórias compartilhadas de sua amada filha e falar sobre ela, e somente ela. Vitor, apesar de seu comportamento, era perfeito para esse papel. Ele mordeu a isca, pensou consigo mesmo. E, por cortesia, perguntou apenas por precaução: "Você não convidou ninguém para o serviço memorial, Vitor?" "Não convidamos pessoas para serviços memoriais. As pessoas vêm por vontade própria, se quiserem. E se não quiserem ou não puderem, lembram do falecido em casa", disse Vitor, chamando um táxi. No caminho, pararam em uma loja para parecerem genuinamente tocados. Vitor comprou tudo o que era necessário. Silmara Delgado não acreditava em uma palavra do que ele dizia, mas naquele dia simplesmente não suportava ficar sozinha. Nem imaginava o que Vitor tinha em mente e como amargamente se arrependeria de tê-lo convidado. "Sabe, decidi não reivindicar o apartamento", disse Vitor, um pouco embriagado. "É errado e injusto. Marina trabalhou tão duro todos esses anos e você nos ajudou muito naquele tempo. A casa da minha mãe é bem espaçosa. Será suficiente para mim." Silmara Delgado também já tinha bebido bastante. Sentaram-se relembrando Marina, nem percebendo como o tempo passava. "Você ainda deve ter algumas fotos de infância de Marina, não é mesmo, Vitor?", continuou ele. "Claro, tenho vários álbuns. Quando minha pequena Marina nasceu, não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Tínhamos que revelar as fotos do filme", disse Silmara Delgado. "Por favor, traga-as, adoraria vê-las." "Marina nunca me mostrou suas fotos." Silmara Delgado foi ao quarto buscar os álbuns. Sempre tratou as fotos com muito cuidado, mantendo-as na prateleira de cima para evitar que outras pessoas as vissem. Passou cerca de 5 minutos no quarto, tempo suficiente para que os comprimidos dissolvessem completamente. Quando Silmara Delgado voltou à cozinha, Vitor fingia estar absorto olhando as fotos de Marina. Ele estava um pouco tonto, mas entendia claramente o que estava acontecendo e seguia seu plano. "Bem, Vitor, que tal mais uma bebida para o repouso da alma de minha querida Marina?", disse Silmara Delgado, segurando aquele copo sombrio.
Vamos beber, não precisa se segurar, respondeu Vitor, e imediatamente mordeu um pouco de pão e pepino. Ela era uma criança tão interessante e única em sua infância, ele continuou, fingindo estar entusiasmado com as fotos de Marina. Sim, ela era uma menina muito especial para mim, e tão inteligente, tão inteligente. Eles continuaram discutindo sobre Marina por mais 20 minutos, após os quais Silmara Delgado abaixou cuidadosamente a cabeça sobre a mesa e adormeceu. Vitor esperou mais 10 minutos para se certificar de que ela estava dormindo, lavou todos os copos e os colocou em uma sacola. Depois, foi ao quarto buscar acetona. Apesar da aparência bastante extraordinária de Marina, ela adorava fazer as unhas. Pegando uma garrafa do líquido, Vitor o derramou na mesa e depois foi para o corredor acender um cigarro. Tudo tinha que parecer natural. Ele jogou o cigarro quase apagado na cozinha, e um incêndio começou. Rapidamente, abriu a porta, trancou-a do outro lado e desceu as escadas. O fogo se espalhou rapidamente, mas não tão rápido quanto Vitor gostaria. Afinal, era apenas removedor de esmalte com apenas alguns % de acetona de fato. Mas ele estava confiante de que não havia salvação para Silmara Delgado nesse ponto. Ele havia planejado meticulosamente tudo antecipadamente. Mesmo um apartamento completamente queimado era caro demais para abandonar. Reparos na restauração não pareciam ser questões importantes para ele. A coisa mais crucial eram as paredes, as caras paredes da capital das quais logo se tornaria o legítimo herdeiro. Enquanto isso, ele não fazia ideia do quão errado estava. O que todos vocês estão fazendo aqui? Deixem-me passar. Precisamos urgentemente levar uma mulher para o hospital, senão ela pode morrer, disse o médico de maneira severa e alta para as pessoas que se reuniram perto da entrada para ver o incêndio. Que horror isso é, um verdadeiro pesadelo. O que acontecerá com essa pobre mulher agora? Exclamavam entre si. Com licença, vocês sabem o que aconteceu aqui? Perguntou Sandra a uma das mulheres que estava por perto. Garota, tem um incêndio. Um dos apartamentos pegou fogo. Não vê? Resmungou uma mulher de 70 anos. Você também é do prédio vizinho, aqui para ver o que aconteceu? Perguntou Sandra. Ela não respondeu a essa pergunta e imediatamente tentou se aproximar da ambulância. Meu Deus, é a Silmara Delgado, a sogra do Vitor, passou pela mente de Sandra. Com licença, posso perguntar se ela vai sobreviver? Sandra puxou um dos médicos da equipe. Garota, quem é você afinal? É parente dela? Perguntou ele. Não exatamente. Sim e não. Sou uma conhecida de seu genro. Posso acompanhar vocês? A paciente está em uma condição muito crítica. Duvido que você possa ajudá-la com alguma coisa. Seria melhor visitá-la quando ela recobrar a consciência. Para qual hospital vocês estão levando ela? Questionou. Para o hospital distrital da cidade. É o único por perto. É isso, moça. Não atrapalhe. Cada minuto conta para nós, respondeu o médico. Sandra havia ido descobrir o endereço de Vitor. Ela queria falar com ele mais uma vez, mas ele não atendeu suas ligações ou mensagens. Ela não tinha outra forma de descobrir onde ele morava. No trabalho, eles não divulgavam informações pessoais sobre ex-funcionários, e ela não podia pedir ajuda a ninguém. Parada perto da entrada, Sandra tentou ligar para ele novamente, desta vez não apenas para conversar, mas também para informá-lo sobre o que havia acontecido com sua sogra. Provavelmente ele nem sabe o que está acontecendo agora, pensou ela consigo mesma, mas ele não atendeu o telefone novamente, e ela saiu de mãos vazias. Vic, o que há com você? Posso sentir álcool em você. Você esteve bebendo? Começou a questioná-lo Silmara Cortês logo da porta. Ela imediatamente percebeu que algo estava errado com seu filho. Sim, nós tomamos algumas bebidas com a Sandra. O que tem de errado nisso? Retrucou ele. Bem, eu não disse nada disso. Apenas perguntei. Não estou autorizada a fazer perguntas, questionou ela. Você pode, mãe. Mas vamos falar sobre isso depois. Ele rapidamente se enfiou em seu quarto, desfez a bolsa contendo os copos de cristal e os colocou na prateleira mais distante do aparador. Idealmente, eu deveria jogá-los fora, é claro, mas por enquanto, deixe-os ficar, pensou consigo mesmo.
Vitor adormeceu quase imediatamente e acordou na manhã seguinte quando Silmara Cortez entrou em seu quarto. Filho, por que você dormiu até tão tarde hoje? Está se sentindo mal? Já preparei o café da manhã, disse gentilmente, abrindo parcialmente a porta. Não, mãe, estou perfeitamente bem. Já estou indo. Após os eventos de ontem, tudo o que ele queria era descansar, deitar na cama, assistir TV e, mais importante, não pensar em nada. Ele estava certo de que havia executado seu plano com perfeição. Seus pensamentos foram interrompidos por uma série de batidas na porta. Senhor, quem poderia ser agora? Murmurou Silmara Cortez enquanto se dirigia para atender a porta. Quem está aí? Abra. Polícia, veio a voz de trás da porta. Não chamamos a polícia. Abra a porta imediatamente. Você não tem o direito de nos impedir. Seu filho é suspeito de incêndio criminoso em um apartamento e tentativa de homicídio, disse Silmara Cortez, ficando fria, e entrou no quarto de Vitor. Não entendo nada, Vitor, o que está acontecendo? Ela perguntou ansiosamente, o que é incêndio? O que é polícia? O que está acontecendo, mãe? Não abra a porta para eles, atrase-os de alguma forma enquanto eu faço uma corda com os lençóis e escapo pela janela, respondeu Vitor, temeroso, já no processo de torcer os lençóis. Você está louco? É o quarto andar. Se você cair, não terá chance, disse Silmara Cortez, preocupada. Bem, ir para a prisão é melhor. Eles disseram a verdade? Você incendiou o apartamento de alguém e tentou matar alguém? Continuou ela. Sim, mãe, sim, droga. Eu incendiei aquele maldito apartamento daquela maldita Marina, junto com a amaldiçoada Silmara Delgado. Que ambos sejam amaldiçoados, junto com o dia em que me casei com aquele idiota, desabafou Vitor. Silmara Cortez, chocada, ficou sem palavras. Mas por que você fez isso? Questionou ela. Prefiro herdar o apartamento completamente queimado do que passar o resto da minha vida com você, mãe. Você nunca entendeu o quão sufocante é o seu cuidado para mim. Você nunca quis entender, mas não é só isso. Eu preciso de dinheiro, um capital inicial que não me obrigue a trabalhar pelo resto da minha vida apenas para viver decentemente na velhice. Eu teria vendido aquele apartamento e investido o dinheiro em um negócio ou algo assim. Ou poderia ter vivido modestamente, mas para o meu próprio prazer, sem aqueles malditos turnos de trabalho às 6 da manhã. Mas eu nunca esperava que eles me alcançassem. Eu tinha certeza de que tinha tudo planejado, ele estava furioso, sentindo-se como uma fera encurralada. Como eles poderiam suspeitar que foi um incêndio criminoso e, o mais importante, que fui eu? Por quê? Era o que rodava em sua cabeça, mas era tarde demais para pensar agora. Ele precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Oh, meu Deus! Exclamou Silmara Cortez, levando as mãos à cabeça. Ela ficou chocada com o que ouvirá. Pela primeira vez em todos esses anos, ela percebeu o que seu filho realmente era, e era um verdadeiro pesadelo para ela. Saindo do quarto, ela mal conseguiu chegar à porta, virou a chave e abriu. Homens armados invadiram o apartamento e conseguiram agarrar Vitor pelas pernas quando ele tentava descer usando os lençóis. 6 meses depois, Silmara Delgado sobreviveu, mas sua saúde se deteriorou rapidamente após o incêndio. Ela mal podia enxergar, só conseguia se mover com assistência e suas queimaduras nunca cicatrizaram completamente, deixando grandes cicatrizes em seu corpo. Mas ela não reclamava. Sandra e Silmara Cortez ajudavam com mantimentos e pagavam suas contas online, enquanto ela passava o tempo na varanda quando precisava de ar fresco. Sandra eventualmente a visitou no hospital e conheceu a mãe de Vitor lá. Percebendo o que seu filho havia feito, Silmara Cortez veio se desculpar, não para aliviar seu destino, mas porque sinceramente se arrependeu. Ela nunca esperava que Vitor fosse capaz de tais ações, mas ao mesmo tempo admitia que o havia criado assim, acostumado com uma vida fácil, superestimando-o. Após o encontro, Sandra confessou a Silmara Cortez que estava esperando um filho de Vitor. Foi a única notícia alegre em meio ao caos. À luz de tudo o que havia acontecido, Sandra prometeu ajudá-la da melhor maneira possível. Seu propósito de vida agora era o futuro do filho de Vitor. Marina deixou um testamento que inicialmente impediu quaisquer disputas entre as partes. Ela legou o apartamento e todo o dinheiro em sua conta no momento de sua morte para Silmara Delgado.
Poderia ter sido diferente se a herança tivesse sido aberta antes de 6 meses, mas naquele momento era impossível mudar qualquer coisa. Vitor foi condenado a 10 anos de prisão em uma instalação correcional de segurança máxima. Silmara Cortez o visitava regularmente com pacotes, apesar de nunca ouvir qualquer remorso dele. Ela ainda o amava. Estava feliz por ele estar vivo, sinceramente feliz. Se ela não tivesse decidido informar a polícia naquele momento e se eles não o tivessem pego pelas pernas a tempo, quem sabe o que teria acontecido com ele. Dessa forma, havia uma chance de que ele se recuperasse, saísse da prisão como uma pessoa diferente e começasse uma nova vida. Silmara Cortez acreditava nisso. Como um vizinho havia chamado imediatamente os bombeiros, a maior parte do apartamento foi salva do incêndio. Os apartamentos vizinhos também foram poupados, então eles só precisaram reformar a cozinha e parte do corredor antes que Silmara Delgado fosse liberada do hospital. Silmara Cortez ajudou com isso, contratou trabalhadores que completaram a reforma em apenas alguns dias. Sandra disse que não sabia se poderia perdoar Vitor. Ela não esperaria por ele ser libertado da prisão. Se ela encontrasse outra pessoa, não evitaria relacionamentos. Ela não acreditava que Vitor mudaria. No entanto, ela não atrapalharia Silmara Cortez quando se tratasse de seu neto. Ela sonhara com isso por tanto tempo, e ela merecia felicidade. Sandra acreditava que Silmara Cortez não tinha culpa de ter um filho como Vitor e sinceramente esperava que seu próprio filho não fosse como o pai.